Então, agora a gente pode passar para os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. E você pode perceber que esses 3 primeiros mandamentos, eles se referem a Deus, as coisas sagradas, enquanto que os outros se referem ao próximo. O 4º é honrar pai e mãe, não matar, o pai e a mãe são o próximo. Não matar, você mata um próximo. Não cometer adultério, você está indo contra o próximo. Não roubar as coisas do próximo. Não levantar falso testemunho contra o próximo. Não desejar as coisas alheias do próximo. Então, os mandamentos de 4 a 10 se referem ao próximo. E o 1º a 3º se referem a Deus. E aí, de uma certa maneira, a gente está no miolo do cristianismo. Esses primeiros mandamentos, eles de uma certa maneira transcendem no seu conteúdo a própria moral básica. Então, eles são muito mais profundos do que apenas a abordagem da moral. Se você lembra que a gente falou que a moral é para que a gente possa evitar o pecado grave, depois desenvolver as virtudes para ordenar a nós mesmos e ordenando a nós mesmos a gente possa desenvolver a virtude da prudência, e a virtude da prudência ordenando depois as virtudes concretamente nos atos, possa depois ordenar-nos a contemplação, a união com Deus. Então, esses 3 primeiros mandamentos se referem justamente a isto que é o objetivo do cristianismo, que é a própria união com Cristo e com Deus, através do Cristo. E na Epístola aos Colossenses, São Paulo diz para que a gente não pense nas coisas da terra, que a gente pense nas coisas do alto, porque a nossa vida está escondida junto de Deus com Cristo. Então, esta vida da gente escondida em Deus com Cristo é aquela que a gente se aproxima e desenvolve em nós pelo que está explícito e implícito nos 3 primeiros mandamentos. Né? Então, para a gente entender isso, uma das coisas mais extraordinárias, uma das coisas mais fantásticas que eu conheço para poder explicar isso em poucas palavras, é a história de Santo Agostinho. Né? Nessa história, a gente pode entender de uma maneira fácil, se a graça nos ajudar, o que eu estou querendo dizer. Que é o seguinte: o Santo Agostinho, ele, digamos assim, teve 3 etapas na vida dele. E essas etapas servem para explicar muito bem o sentido dos primeiros mandamentos. E na primeira etapa, ele era um homem mundano. E ele queria o sucesso do mundo. Então, ele foi estudar retórica, que era uma profissão muito qualificada na época dele. Na época dele, em que não havia televisão, não havia rádio, não havia os meios de comunicação que a gente tem hoje, efeitos especiais, etc. A pessoa que sabia falar bem, com elegância, escrever bem, expressar-se bem, ele ganhava muito dinheiro. Que ele era contratado para falar para as multidões. Os reis, as pessoas importantes, contratavam essas pessoas para que eles falassem para o público as coisas que eles queriam que o público os informasse.
se fossem informados. Era uma espécie, era a TV Globo da época. Tá certo? Era a televisão, era o rádio, era o jornal da época. Na época não havia nem jornais. E outras vezes, o fulano usava isso para ele mesmo. Ele começava uma carreira de advogado, defender causas públicas, particulares. E que era mais importante naquela época você ser um grande retórico para ser advogado do que você conhecer bem as leis. O conhecimento das leis era até meio secundário. O mais importante era que ele soubesse defender bem a causa. E outras vezes isso servia na própria política, para ele conseguir notoriedade política. Então era a carreira que dava dinheiro, que dava fama, era ser um bom retórico. E ele foi atrás disso. Depois que ele tinha conseguido esta fama, que eu tinha conseguido ser um grande retórico, e começar a ganhar dinheiro, ter fama, etc., e ele leu um livro de filosofia, onde um grande retórico do passado escrevia que a retórica era pura vaidade, e que havia uma coisa muito mais nobre que não dava dinheiro, que era a vida de filósofo. E que os filósofos eram pessoas que tinham abandonado tudo para ir em busca da verdade. Os filósofos de hoje não são assim. Os filósofos de hoje estão mais para uma retórica sofisticada do que para a verdadeira filosofia, que é a busca da verdade. E os filósofos de hoje, eles estudam filosofia, no fundo, é para ter uma audiência para as ideias deles. Eles estão muito mais para a vocação do retórico do que para o filósofo. Mas naquela época, como existiam retóricos, os que verdadeiramente tinham essa vocação iam para a retórica. E na filosofia só ficavam aquelas pessoas que queriam entender o sentido das coisas. E que entendiam que as coisas tinham sentido. E que esse sentido tinha que ser compreendido, custe o que custasse. E eles se dedicavam mesmo a isso. Pelo que a gente vê lendo os grandes filósofos da antiguidade, Platão e principalmente Aristóteles, eles de fato conseguiram entender isso. Mas depois de uma vida de abnegação, de estudo, de sacrifício, etc. Então, o Santo Agostinho, que ele era uma pessoa bem orgulhosa de si mesmo, que estava querendo ganhar dinheiro, mas principalmente estava querendo ganhar fama, se sentiu envergonhado quando viu que existiam pessoas que estavam procurando a verdade e que eram mais nobres do que ele. Ele achava que ele era da estirpe mais nobre que existia, procurando a retórica. E aí ele resolveu abandonar tudo para procurar a verdade. E, pelo jeito, não foi só orgulho. Talvez no princípio ele tivesse sido ferido pelo orgulho. Como pode alguém ser mais do que eu? Mas aí ele percebeu o drama da coisa da verdade e começou a se preocupar mesmo. E aí ele foi passando mais anos, abandonou a retórica e começou a estudar e a tentar compreender o sentido das coisas, tentar compreender se havia uma verdade no mundo a ser compreendida. E na medida em que os anos foram passando, ele foi desenvolvendo, através do estudo, a compreensão de várias coisas que pareciam para eles verdades definitivas. E o mais estranho é que, na medida que esse estudo avançava, ele começou a perceber que essas verdades que ele estava descobrindo lhe eram familiares.
eram aquelas que a mãe dele, quando ele era criança, explicava que existiam na Bíblia, um livro que ele sempre tinha desprezado. Até que um dia a coisa foi tão longe que ele resolveu comprar uma Bíblia e para ver essas coisas, o que o livro falava. E ele ficou surpreso que tudo que ele tinha descoberto em termos de verdade estava na Bíblia, e na Bíblia tinha muito mais que ele ainda não tinha alcançado. E ele ficou intrigado como é que pessoas tão simples e tão rudes como os profetas do Velho Testamento, os escritores do Velho Testamento, e que estavam muito longe da erudição dele, e os do Novo também, conseguiam ter essa profundidade sem erro nenhum, sem e conseguindo ir tão além de tudo que ele tinha ido. E na medida que ele foi avançando com isto, e ele começou a suspeitar que aquilo só podia ser de origem divina, que estava além da capacidade de um ser humano fazer uma coisa tão perfeita. E que de fato é assim mesmo. Se você vê inclusive, principalmente o Novo Testamento, é de uma profundidade absolutamente assombrosa. Não existe livro na história humana tão profundo quanto o Novo Testamento. O Velho também, mas o Novo é uma coisa simplesmente deslumbrante. Mais do que Tomás de Aquino, mais do que qualquer outra coisa, aquilo é totalmente fora de série. E perfeito, sem furo, coerente, é uma coisa simplesmente assombrosa. Aquilo é sobre-humano. A Suma Teológica já dá uma impressão de ser uma coisa sobre-humana. Só que o Novo Testamento está anos-luz além da Suma Teológica. E o Santo Agostinho foi percebendo isso. E chegou uma hora que ele teve que aceitar a evidência. Ele creu que Deus existe. Inclusive, uma coisa curiosa que se fala sobre o Santo Agostinho é que ele dizia que o começo da conversão humana tinha que ser através de você crer em Deus. Só que o argumento que ele tinha para que a gente cresce em Deus era a própria Bíblia. Quer dizer, para você crer que Deus existe, você tinha que ler a Bíblia. Na medida que você fosse entendendo realmente o que estava ali e a coerência daquilo, você teria a prova que Deus existe, porque um livro como aquele não poderia ter outra origem senão uma origem divina. Então existem argumentos metafísicos, filosóficos, para você provar que Deus existe. Existem provas filosóficas bem elaboradas, mas o Santo Agostinho, ele, na época, essas provas não eram tão bem elaboradas como hoje, mas o Santo Agostinho, ele dizia que o jeito mesmo de você conhecer Deus era através da Sagrada Escritura. Você pegar a Sagrada Escritura e prestar atenção no que ele estava falando. Você ia perceber que aquilo não é de origem humana. Exatamente como Jesus fala no Evangelho. As palavras que eu vos falo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo que eu ouvi do Pai é o que eu vos dei a conhecer. O Santo Agostinho tinha certeza que se a gente examinar a Bíblia com atenção, a gente ia chegar numa conclusão e ia crer que Deus existe. Só que o mais fantástico não é isto. O mais fantástico é o que aconteceu depois que ele creu.
Depois que ele creu que Deus existe e que Jesus realmente foi enviado por Deus para falar as coisas que ele ouviu do Pai, que depois que ele creu que Jesus era Deus e que ele creu na Sagrada Escritura, ele percebeu que quando ele voltava a ler e a meditar, na verdade, a mente dele tinha ficado muito mais clara. Depois que ele compreendeu, depois que ele creu, ele começou a entender tudo com uma clareza muito mais meridiana do que antes. E no caso dele, a coisa era muito mais dramática, porque a maioria das pessoas, quando se convertem, elas não se convertem por causa de uma vida intelectual. Eles se convertem geralmente por uma vida moral. Uma vida moralmente errônea. Quer dizer, um fulano roubou, outro fulano adulterou, outro fulano se corrompeu, outro a vida perdeu sentido, entrou numa fossa, ou ele pecou, e ele está cansado do erro, ele vê uma vida moralmente regrada, admira, e vê que as pessoas que creem, elas são diferentes, ele quer ser também assim. E ele crê que Deus deve agir nas pessoas, e ele aceita que Deus haja na dele também, aí ele se converte. Então ele se converte, geralmente depois de uma vida moralmente errônea, a não ser que ele já venha de criança. Mas é difícil você encontrar alguém que ele levou a sério uma vida intelectual de busca da verdade, e de tanto ele tentar procurar a verdade, ele de repente depara com uma maior. E ele percebe que Deus existe, porque aquilo é muito maior do que tudo o trabalho intelectual que ele já fez na vida dele. E que é muito maior e muito mais claro e muito mais coerente do que qualquer outra coisa que um ser humano humanamente poderia fazer. Então, o Santo Agostinho era uma pessoa acostumada à vida da inteligência, mesmo quando ele vinha do paganismo. E estava acostumado a uma busca da verdade. Quando ele se converteu e ele aceitou que a Sagrada Escritura era feita por Deus, ele creu em Deus e em Jesus, assim como está aqui uma passagem do Evangelho de São João que diz exatamente isto. Capítulo 14, verso 1. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nós já vamos voltar a falar dessa passagem daqui a pouquinho. Credes em mim, credes também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Santo Agostinho fez exatamente isso. Na hora que ele creu em Deus e creu em Cristo, ele percebeu que ele começou a entender todas essas coisas que ele estava trabalhando há anos para entender, muito mais rápido, muito mais claro e de maneira muito mais luminosa. Para a maioria das pessoas que se convertem, que não vêm de uma vida intelectual, eles não percebem isso. Quando eles se convertem, eles percebem que a vida tem sentido, está mais alegre, está mais suave, mas não percebem que a mente dele começou a funcionar melhor. Porque na verdade ela nunca funcionou muito bem. No caso do Santo Agostinho, ela já estava funcionando a todo vapor. E aí quando ele creu, ele viu que houve uma catapultagem. Tá? E aí ele achou estranho isso. Achou um fato curioso. E tentou entender o que era isso.
E aí, ele, procurando a Sagrada Escritura, ele encontrou no início do Evangelho de São João a explicação disto. Que no início do Evangelho de São João está escrito assim: no princípio era o Verbo. O Verbo aí é o próprio Cristo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No início era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não o apreenderam. Quer dizer, ele está dizendo que no princípio era o Verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou e se fez homem e habitou entre nós, e que o Verbo era Deus, ele estava com Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas essa luz brilhou nas trevas, que o Agostinho diz que é o pecado, mas as trevas não apreenderam. Porém, aí ele diz depois: a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus nasceram. Quer dizer, ele diz, veja só, aqui ele está dizendo que o Verbo estava com Deus, que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, a vida era a luz dos homens. E que luz que ele está falando? Aí o Santo Agostinho diz, não pode ser a luz dos astros, a luz do sol, a luz da vela, a luz da lâmpada. Essa luz só pode ser a luz da inteligência. É a luz da própria verdade. E esta luz esta vida era a luz dos homens. E só que a luz brilhou nas trevas, quer dizer, ela brilhou na minha vida. Só que eu estava imerso no pecado. E eu não enxergava nada. Eu não a aprendi. Mas essa luz era o próprio Jesus. Era o próprio Cristo. Só que aqueles aqueles que o aceitaram, que creram nele, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Que nasceram de Deus, não da carne nem do sangue. Então foi isso que aconteceu. Na hora que eu criei, surgiu uma luz dentro de mim. E esta luz pelo qual eu enxergo as coisas melhor. Eu estou compreendendo as verdades de um jeito que até ontem eu não compreendia, com uma facilidade tremenda. Esta luz, ela começou a brilhar dentro de mim a partir do momento que aceitou. E esta luz é o próprio Jesus. É o próprio Cristo. Eu encontrei o Cristo em pessoa, o Cristo ressuscitado. E isso daí é um ponto central para a gente entender os primeiros mandamentos. Na verdade, o que a tradição cristã ensina é que quando você crê verdadeiramente em Deus, no Cristo e tudo mais, e as coisas que Deus revela, você não faz isto só porque você quer. É porque uma luz está te iluminando. A luz da graça está te iluminando. E essa luz da graça é o próprio Cristo ressuscitado. Ou melhor falando, é uma participação do Cristo ressuscitado. E você não consegue crer novamente
se essa luz não te iluminar de novo. Uma vez que você creu, para que você possa continuar crendo, essa luz tem que continuar te iluminando. E é uma coisa semelhante a quando você está com os olhos perfeitos, mas você está num lugar escuro onde não tem luz. Os olhos podem estar perfeitos, mas se alguém não acender a luz, você não enxerga nada. Então, ainda que você creia, ainda que você tenha o hábito de crer, você não consegue, de fato, enxergar uma verdade sobrenatural em ato, se naquele momento esta luz sobrenatural ela não estiver te iluminando. Esta luz é a luz da graça. A gente chama de graça. E a graça, ela necessariamente tem que agir no momento em que você crê verdadeiramente e você como que enxerga de uma maneira meio connatural as verdades que Deus ensina. É por isso que tem certas pessoas que creem e outras que não creem, como você vê no episódio da crucifixão de Cristo, que tinha 2 ladrões que conheciam a história todinha do Cristo e foram crucificados junto com ele. E um tinha certeza que o Cristo ia morrer e ia para o reino dos céus e queria uma parte lá com ele. E o outro dizia que o primeiro estava louco, que onde está o reino dos céus? Onde que você vai ter parte com ele? Daqui a 3, 4 horas vamos estar todos mortos em um caixão lá no IML dissecando o corpo da gente. Vamos todos ser enterrados e acabou. Quer dizer, um enxergava alguma coisa, o outro não enxergava. Isto é porque a graça o iluminava e o outro a graça não iluminava, ou então ele estava imerso nas trevas e rejeitou essa graça. Então, se toda vez que a gente crê verdadeiramente, naquele momento, uma participação com Cristo, uma força do alto, uma graça, uma luz, ou tantos nomes que possa ter, está agindo dentro de nós. E esta luz quem é? Esta luz é uma graça que vem de Deus, mas depois que o Cristo ressuscitou, e nós cremos que ao ressuscitar e subir ao céu, ele continua vivo, esta luz nos é dada através da sua humanidade. É a humanidade do Cristo que distribui esta luz entre os homens, que distribui a graça de Deus. Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu exatamente por isso. Como ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Recebeu o Espírito Santo e soprou. Ele disse isso logo depois de ter ressuscitado. Como quem diz, eu consegui. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, de distribuir o Espírito Santo, de distribuir a graça. Então, quando a gente crê, na verdade, nós estamos em contato com o Cristo. Nós estamos em contato com o Cristo. São Paulo diz que o Evangelho é uma força que vem do alto, que age sobre aqueles que creem, que crescem da fé para a fé e que vivem da fé. E que os homens santos vivem da fé. O Novo Testamento, a coisa que ele fala mais o tempo todo é da necessidade de crer. E ele dá exemplos de pessoas que creram e que Jesus elogia e diz que a fé o salvou. E o São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz mais impressionante ainda, que nós, quando cremos, nós entramos em contato espiritual com o próprio Cristo ressuscitado. E é por causa deste contato que nos é transmitida a graça. E então, a coisa
mais importante que existe para que a gente possa se relacionar com Deus é crer. Tá? Porque crer nas coisas que Ele revela. Tá? A Sagrada Escritura revela coisas de Deus que a gente jamais conseguiria deduzir de uma maneira lógica, através de um raciocínio lógico. Elas não contrariam a lógica, mas não poderiam ser deduzidas por nós. Elas têm que ser apreciadas pela nossa mente, na sua coerência, na sua logicidade, mas com a ajuda dessa luz sobrenatural que é o próprio Cristo. E toda vez que a gente crê, a gente pode ter certeza que a gente está em comunhão, está em contato com Cristo. Este contato com o Cristo, esse contato com o Cristo ressuscitado, que vem pela fé, ele deve ser aprofundado por duas outras virtudes, pela virtude da esperança e pela virtude da caridade. A virtude da caridade é uma amizade que existe entre Deus e o homem. A virtude da caridade é o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças. E só que para você amar uma pessoa, você tem que primeiro conhecê-la. E você tem que estar em contato com ela. Você dificilmente vai amar verdadeiramente, com amor de amizade, com amor de comunhão, alguém que com quem você não esteja próximo. Se você se apaixonar por uma moça, você tem que conviver com ela, levar ela para tomar café, para o restaurante, para passear, conversar com ela. Só daí é que pode nascer uma intimidade que leve a um amor. O amor pressupõe uma intimidade com a pessoa. E espiritualmente, a intimidade com Deus, ela vem através da fé. E quando a gente crê, quando a gente é capaz de exercitar o ato de crer, a gente pouco a pouco vai percebendo que nem Santo Agostinho, que tem uma força maior que está agindo dentro de nós. E que realmente ocorre isto. E essa força é o próprio Deus. Não existe contato mais íntimo que a gente poderia ter com Deus do que o contato pela fé. Então, existe uma explicação para dar mais coerência a tudo isto, que é a seguinte: como é que pode que toda vez que a gente faz um ato de fé, a graça de Deus nos está iluminando? Como ocorre essa mágica? Quer dizer, como é possível que Deus esteja então nos vigiando o tempo todo? E a resposta é a seguinte: na verdade Deus está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Porque Deus, ele não pode criar as coisas e deixar elas existindo pela própria inércia. Ele, ao criar as coisas, ele tem que continuar sustentando as coisas do ser. Porque a criação não é um movimento. As coisas não são criadas do nada, devagarzinho, é meio nada, um pouquinho mais do que nada, bem mais do que nada, começou a ser alguma coisa, de repente a coisa surge. Entre o nada e o existente, não tem gradação. Então, na verdade, não existe um movimento de criar as coisas. Deus, ao criar as coisas, na verdade está dando ser. Este ser precisa da intervenção divina. E o primeiro momento da criação não é diferente dos outros, depois da coisa ter sido criada.
Se a coisa precisa de uma intervenção divina para entrar na existência, ela precisa da mesma intervenção divina para continuar existindo. Então Deus, ele, ao criar as coisas, ele tem que continuar sustentando as coisas no ser, ou elas voltariam ao nada. Isto, se fosse possível a uma criatura finita como nós criar algo do nada, seria um pesadelo, porque significa que se nós criássemos alguma coisa do nada, teríamos que estar concentrados nela o tempo todo. O primeiro esquecimento, deu um cochilo, a coisa sumiria. Então, só Deus é que pode criar as coisas e manter elas na existência sem enlouquecer, porque Ele é onisciente, onipresente e não existe antes ou depois. Para Ele está na eternidade. Então Ele pode sustentar as coisas do ser indefinidamente se Ele quiser. Porém, aparentemente, este universo que nós estamos vendo, ele foi criado dessa maneira. Ele foi criado em algum momento e ele, como diz o Lavoisier, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, no ato criador do universo, Deus interviu uma vez, tirando do nada, e as coisas continuam existindo. No caso nosso, porém, é diferente. Porque a alma humana, que é imaterial, que se une ao óvulo fecundado, ela não tem origem material. Então, a alma humana, que é criada ela tem que ser criada por Deus no momento da fecundação. E então, no caso dos seres humanos, Deus tem que intervir com o ato criador toda vez que um ser humano é gerado. Então, da mesma maneira como com as coisas em geral, ele tem que sustentar no ser, para elas continuarem existindo, no caso da nossa alma, também ele tem que continuar existindo. Ele tem que continuar sustentando essa criatura no ser para continuar existindo. E é um ato criador diferente, distinto daquele com que ele criou o universo no seu conjunto. Então, cada um de nós foi criado, nós seres humanos, a nossa alma, foi criado por um ato distinto de criação de Deus daquele com que ele criou, daquele que ele criou o universo como um todo. E Deus tem que continuar sustentando essa alma no ser. É justamente porque ele tem que continuar sustentando essa alma no ser que Deus está presente não só em todas as coisas, desde o começo do universo, como em cada um de nós, desde que nós fomos concebidos. Então, Deus está presente em nós, não porque nós estejamos o contendo, mas porque Ele nos sustenta no ser. Então, Deus tem que sustentar de uma maneira especial nossa alma dentro do ser, para que nós continuemos existindo. E é justamente por isso que Ele já está presente intimamente dentro de nós, mais próximo do que a gente imaginaria. Então, para Ele nos enviar a sua graça, essa graça não precisa percorrer o universo infinito, ou finito, seja lá como for. Ele não precisa brotar do chão. Ela vem diretamente da presença que Deus tem dentro de nossa alma, dentro de nós. E Deus, na verdade, está constantemente enviando essa graça pela qual Ele nos favorece, praticamente nos pede que nós creiamos, para que a gente possa começar a dialogar com Ele, a ouvir a sua voz. Quando Santo Agostinho percebeu que ao crer ele começava a enxergar as coisas melhor, é porque ele tinha conectado com essa graça que Deus lançava o tempo todo, chamando ele de dentro dele mesmo. Ele estava tão perto e ele não sabia. Então, o primeiro passo para a gente ter um contato com Deus é abrir-se a essa luz que fala dentro de nós e que nos está convidando o tempo todo a enxergar
os sinais que Ele colocou no mundo inteiro. A natureza, ela fala de Deus. Mas para a gente poder enxergar Deus na natureza, a gente precisa dessa luz da graça. E como a gente tinha decaído pelo pecado original, e se tornou difícil enxergar Deus na natureza, então Deus mandou a lei escrita, mandou a revelação escrita, onde Ele está se revelando. Aquilo são palavras que vêm de Deus, mas para a gente compreendê-las, a gente precisa dessa luz da graça. No momento em que a gente aceita essa luz da graça e a gente aceita crer, e o que não pode ser feito se a gente, na verdade, não engatou, não aceitou essa luz que vem de Deus, a gente começa a entender e as coisas a fazerem sentido. Nós começamos a contatar com Deus. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E por isso que a Sagrada Escritura, principalmente o Novo Testamento, insiste tanto que a gente creia. Na verdade, nós estamos crendo em algo que Deus já está nos chamando para crer. Só que esse é um primeiro contato. Para que a gente possa realmente crescer dentro desta relação divina, Deus nos ensina que a gente deve amá-lo. E a gente deve amá-lo supondo que a gente reconheça a sua presença. Supondo que a gente o tenha encontrado. A gente o encontra pela fé. E a gente se une a Ele pela caridade. Por isso que se diz que a comunhão com Deus, ela se dá pelo conhecimento e pelo amor. Pelo conhecimento da fé e pelo amor da caridade. Ao fazer isto, ao a gente crer e amar, ao fazer isto, a gente na verdade está em comunhão com o Cristo em sua humanidade, através do qual, depois da sua ressurreição, nos vem esta graça. Mas ao estar em contato com Cristo e com a humanidade do Cristo, pela fé e pela caridade, pouco a pouco, Jesus vai construindo dentro de nós um organismo sobrenatural que vai se desenvolvendo e Deus começa a se manifestar de uma maneira mais evidente. Isto é o que ocorre quando a gente vai se santificando. Então, pouco a pouco, através da graça, o Cristo ressuscitado nos leva a um conhecimento cada vez mais íntimo de Deus. E que é o que ocorre quando surge, quando começa a se manifestar uma santidade mais explícita. Então você veja, isto é exatamente por isso que Jesus dizia no episódio de Marta e Maria, quando dizia que Marta estava na cozinha e ela se preocupava com muitas coisas, que a coisa mais importante era o que Maria estava fazendo, que ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Hoje, depois da ressurreição do Cristo, para a gente estar sentado aos pés do Senhor, é através da fé. Quando nós cremos, nós estamos sentados ao pé do Senhor, nós estamos em contato com Ele. De uma maneira física, ontológica, real. Nós estamos em contato com Cristo ressuscitado. E quando a gente não só o reconhece na sua presença pela fé, mas a gente o ama, o próprio Cristo diz que se alguém me ama, meu Pai, que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o amará, e nós viremos até Ele e construiremos nele a nossa morada. E também
ele diz que a gente deve permanecer no seu amor. Quem permanece em mim produz muito fruto. Quem não permanece em mim será jogado fora. O que ele quer dizer é que quem não permanece nele, como a Maria estava, ele não vai produzir fruto espiritual nenhum. Pode produzir fruto assim, montar uma empresa, ser um grande político, mas depois morre e acabou. Certo? Tudo isso não foi fruto espiritual nenhum. Os frutos espirituais vêm através da vivência na oração, da fé e da caridade. E, na verdade, existe uma terceira virtude, que é a fé, esperança e caridade. A esperança é aquela virtude que faz a gente ter pressa. A esperança, quem tem esperança são aquelas pessoas que querem alcançar alguma coisa. Um indivíduo que tem esperança de alguma coisa é porque ele não vê a hora da coisa chegar. Então, a esperança é que faz a caridade, a fé se juntar com a caridade. Faz a gente ter pressa e a gente sabendo que a gente está correndo em direção a uma perfeição espiritual, a um estado de adulto em Cristo, e sabendo que essas coisas são verdadeiras e são reais, que a gente tenha pressa para que a gente não faça isso uma hora ou outra, mas a gente se dedique verdadeiramente à vida espiritual. Então, justamente os primeiros mandamentos que falam de amar a Deus sobre todas as coisas, santificar o seu nome, santificar os dias santos de guarda, e eles são mandamentos que se referem ao relacionamento nosso com Deus. E o relacionamento nosso com Deus se dá principalmente através da oração. E na medida em que na oração a gente consegue juntar a fé, a esperança e a caridade. Então, a gente, na verdade, para cumprir o primeiro mandamento, a gente precisa aprender a rezar. Muito bom. Só que aí vem a dificuldade. Porque esta maneira de rezar que eu estou comentando, ela é muito simples se a gente souber fazê-la. E se a gente já tiver uma certa experiência das coisas de Deus. Se a gente já tiver experimentado que pela fé realmente existe uma força que age dentro de nós e que a gente percebe que quando a gente crê, a gente está em contato com alguma coisa divina. E que a gente reconhece isto que a gente não vê, que a gente reconhece que é o próprio Deus em nós. E que a gente o ama de uma maneira, que a gente é capaz de amá-lo de uma maneira extraordinária. Isso é muito difícil de fazer, porque é fácil de fazer quando a gente já tem algum conhecimento, alguma experiência. Mas é difícil na prática da gente fazer, dificílimo, quando a gente só ouve isto daí e a gente não acha bonito, mas não consegue ver. No caso do Agostinho, ele teve uma grande vantagem. Ele viu desde o início isso, porque ele levou uma vida de busca da verdade, e quando ele creu, ele percebeu uma transformação na mente dele, tão grande e tão repentina, que ele percebeu que aquilo não era qualquer coisa. E ele percebeu que era o Cristo que estava agindo pela fé. Toda vez que a gente crê, Cristo age em nós pela fé. Age verdadeiramente. Mas no começo da vida espiritual, apesar de você poder perceber sinais que é assim, parece uma coisa muito abstrata. Então, a gente precisava de um remédio para isso. E aí, Jesus inventou um remédio absolutamente extraordinário, que é uma das coisas mais geniais que já foram feitas em todos os tempos. Que
isto e a criação são coisas paralelas. É uma coisa absolutamente extraordinária quando a gente percebe a grandeza. Jesus inventou uma coisa que a gente chama de Eucaristia. Graças à Eucaristia, se abre uma porta de vida espiritual até para as pessoas mais primitivas. Por quê? Porque a gente sabe que na Eucaristia nós cremos, por causa da palavra de Cristo e pelo testemunho dos primeiros cristãos, que quando a hóstia é consagrada, que quando não se celebra a missa e um sacerdote devidamente ordenado consagra o pão e o vinho, aquilo se transforma no corpo e sangue de Cristo. O pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Só que não dá para entrar nos detalhes de como isso acontece aqui. Mas a gente pode adiantar alguma coisa e vamos crer que é assim, vamos dar um crédito que é assim, e existem explicações melhores, mas que não dá para entrar no mérito aqui. Quando a gente diz que o pão se transforma no corpo de Cristo, na verdade, o que está presente ali não é só o corpo de Cristo. O pão se transforma no corpo de Cristo, mas é o corpo de Cristo ressuscitado. Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo fisicamente em algum lugar do universo. Ele ressuscitou em carne e osso, então ele tem 3 dimensões, ele ocupa um lugar no espaço até hoje. Ele está sentado à direita do Pai, no sentido de que ele é o primeiro-ministro de Deus, a sua humanidade, que dispensa a graça para todos nós, mas ele está fisicamente em algum lugar. E quando se consagra o pão, ele não perde a aparência de pão, mas ele se transforma neste corpo de Cristo que está lá. Quer dizer, na verdade, o corpo de Cristo passa a estar... O corpo do Cristo ressuscitado não é uma cópia do corpo de Cristo, é o próprio corpo de Cristo que passa a estar lá dentro da hóstia, que passa a estar na hóstia, na substância da hóstia. E esse corpo, ele não está dissociado do sangue, nem da sua alma, nem da sua divindade. Então, na hóstia consagrada está o Cristo inteiro. E no vinho consagrado, pelo mesmo motivo, o vinho se transforma no sangue de Cristo, mas não é uma cópia do sangue de Cristo, é o próprio sangue de Cristo, tal como está nele fisicamente, hoje ressuscitado. Então, esse sangue de Cristo não está separado do corpo, nem da sua alma, nem da sua divindade. Então, no sangue de Cristo, no vinho consagrado, está o Cristo inteiro. E quando a gente comunga, quando a gente recebe essa hóstia, ou recebe as duas espécies, ou tanto faz, porque ele está inteiro em qualquer uma das duas, nós temos a presença do Cristo ressuscitado física dentro de nós, de um modo especial, sacramental, enquanto estas espécies continuam visíveis, enquanto a aparência do pão continua pão e a aparência do vinho continua vinho. Então, no momento em que a gente recebe o pão, até que esse pão não se dissolva no estômago, nós temos a presença sacramental do Cristo vivo e ressuscitado em nós. E essa presença,
ela cessa quando o pão e o vinho eles se desfazem completamente. As aparências do pão e o vinho se desfazem completamente. Então, durante esses 10 minutos, mais ou menos, que pode durar a presença do Cristo na Eucaristia, ele está realmente dentro de nós, e o motivo de ser instituído esse rito, onde Cristo se dá como alimento para nós, é justamente para que naqueles 10 minutos em que a gente esteja em comunhão com Ele, nós possamos aprender a amá-lo o quanto mais possível. Então, essa é a finalidade da Eucaristia, para que durante 10 minutos a gente tenha uma experiência de amor. Muito curiosamente, o que ocorre é que com frequência, dependendo da fé e da caridade que a gente tiver, da fé e da devoção com que a gente comunga, nós percebemos que a gente consegue amar muito mais profundamente a Cristo naquele momento do que se a gente estivesse em outro momento. É como aconteceu no Evangelho com aquela moça que padecia fluxo de sangue. Quando ela tocou no Cristo, porque ela cria, ela percebeu que uma força saía de lá para curá-la. Na Eucaristia se dá também esta força, que depende da nossa fé e amor, mas não para curar uma doença, mas para que a gente aprenda a amar. E normalmente quem comunga com frequência vai percebendo a transformação que a comunhão faz dentro de nós. As virtudes ficam mais fáceis, a castidade fica mais leve, a paciência fica mais profunda, a devoção vai crescendo, a gente vai mudando realmente. Se a gente se aproximar da Eucaristia como aquela moça que padecia fluxo de sangue se aproximou do Cristo. Não é sugestão, porque se a gente tentar fazer isso com qualquer outra coisa, com o terço, com a Bíblia, com o retiro espiritual ou com qualquer outra prática, a gente não consegue reproduzir o mesmo efeito. Você percebe que é diferente. Mas de qualquer maneira, o mais importante que eu quero sublinhar aqui é outra coisa. Porque você pode perceber que na comunhão, no rito da Eucaristia, você tem todos os elementos da oração que eu acabei de descrever, que a gente consegue fazê-lo de uma maneira muito mais fácil do que pela própria descrição da oração que a gente colocou. Que quando você se aproxima da Eucaristia, você, em primeiro lugar, você tem que crer que Jesus está lá. Porque senão, você não estaria se aproximando. E você tem que ter aquela consciência que você está se aproximando de Jesus ressuscitado. Então, já não existe muita dúvida e muita complicação de como fazer um ato de fé. Na oração, por incrível que pareça, isso é mais complicado. Quando você faz um ato de fé, você realmente está em contato com Jesus ressuscitado. Ele está lá, porque Deus está dentro de nós e Ele está tentando entrar em contato conosco. Quando a gente crê, se a gente crê verdadeiramente, Ele já está em contato conosco. O contato já foi feito. Mas a gente não sabe se a gente creu mesmo, se a gente não creu, se a gente creu direito, se é daquela maneira, no que a gente deve crer. Tem um monte de dúvidas.
Quer dizer, é a coisa mais simples do mundo, mas quando a gente já consegue fazê-lo. Na Eucaristia, não existe essa dúvida. É muito simples, olha, Jesus está lá, e porque está mesmo. E vai ficar 10 minutos com você. E você tem que crer nisso, ou então não tem sentido você comungar. Então, crer na Eucaristia é muito simples. A gente só precisa procurar crer com mais atenção, com mais dignidade, com mais reverência, com mais profundidade, tá certo? Com a devida dignidade e a devida preparação da alma, que exige que você esteja em estado de graça quando você se aproxima da comunhão. Mas a coisa não deixa muita margem à dúvida. O que você sabe que deve fazer, o que você deve procurar é fazê-lo mais profundamente. E depois, quando você na Eucaristia você o recebe, você já sabe aonde que você tem que dirigir o objeto do teu amor. É o próprio Cristo que está lá naquela Eucaristia que você recebeu. Quando a gente está rezando e a gente faz um ato de fé, a gente sabe que está em contato com Cristo, mas a gente tem dificuldade de entender, mas onde, cadê, não sei o que mais. E então fica mais difícil você compreender como que a caridade se junta com o ato de fé. Na Eucaristia não tem dificuldade nenhuma. Porque você crê que Jesus está na hóstia, de fato ele está. E você sabe que durante 10 minutos você tem que amá-lo, agradecê-lo e esperar também que ele manifeste o teu amor por você. Permanecer no amor dele. Você sabe que ele está lá. Que ele está naquela hóstia consagrada. Enquanto que ela não se desmancha. Então, até uma criança é capaz de ter uma experiência de oração profunda. Uma criança inocente que ela sabe quem é Jesus e acredita que ela está na hóstia, ela é capaz de ter uma experiência profunda de união de fé e caridade na Eucaristia. E é uma das experiências mais extraordinárias que a gente pode ter. Então, na verdade, para a gente aprender a rezar, a gente tem que primeiro aprender a comungar bem. A gente fazer uma boa confissão, a gente se desfazer de todo pecado grave, que isso é condição indispensável, sem o que a Eucaristia seria um sacrilégio. E na hora que a gente aprender a comungar, a gente voltar a comungar nos dias seguintes e voltar a comungar com frequência. Até a gente aprender a apreciar o encontro íntimo que a gente tem através da graça com o Cristo na Eucaristia. Quando a gente começa a fazer isto e a gente começa a perceber que realmente lá tem uma força, porque isto, para quem comunga com frequência, se a comunhão foi correta e foi feita em estado de graça, os efeitos da Eucaristia sobre a vida pessoal começam a ser quase que imediatos. Eles começam a ser visíveis em questão de dias. E até no mesmo dia, dependendo do fervor que a pessoa tenha. Então, quando a gente começa a perceber o quanto aquilo é autêntico e verdadeiro, o quanto que aquilo é sagrado, o quanto que aquilo verdadeiramente procede de Deus, aí a oração consiste em você fazer exatamente a mesma coisa, mas sem a ajuda daquela Eucaristia. Sem a ajuda do rito. Tá? E a gente, não esquecendo
que, independente disto, a Eucaristia, ela tem um valor insubstituível, porque na Eucaristia Deus está mais presente do que na própria oração. Na oração ele está presente pela graça. Na Eucaristia, além da graça, Deus está presente também pelo sacramento. Então a Eucaristia funciona como uma espécie de uma muleta. Mas uma muleta que é para você aprender a andar sozinho, mas que na hora que você começa a andar sozinho, você vê que a muleta na verdade é mais valiosa do que o próprio andar sozinho. É uma muleta curiosa, como se fosse uma muleta de $1 trilhão. Você usa a muleta, mas quando você aprendeu a andar, você não quer deixar a muleta. Não, isso aqui vale $1 trilhão. Em toda a minha vida eu não vou ganhar $1 trilhão. Eu quero a muleta. Eu quero continuar com a muleta. Essa aqui eu não largo nunca mais. Certo? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. A evangelização, o trabalho de evangelização que Cristo instituiu, pelo qual ele quer que a salvação e a santidade chegue a todos os homens, consiste em a gente alcançar o maior grau possível de comunhão com Deus através da oração e da vida espiritual. Só que para fazer isto, a gente primeiro precisa crer em Deus. Para crer em Deus, a gente precisa conhecer a Sagrada Escritura, a gente precisa conhecer a revelação. É o caminho ordinário. Você pode conhecer a Deus simplesmente admirando a natureza. Mas isso daí era no paraíso terrestre. Na prática, as pessoas olham para a natureza e compram uma passagem para ir na Disneylândia. Certo? Elas não enxergam Deus, enxergam a Disneylândia, Bariloche, os Alpes. Então, já foi a época em que os homens podiam ordinariamente, no paraíso terrestre, ver a Deus olhando a natureza. Mas dá. Teoricamente não é impossível. Mas o meio ordinário também não é estudando metafísica. O meio ordinário é esse de Santo Agostinho. É a gente meditando, estudando as Sagradas Escrituras, até a gente perceber que aquilo não pode vir de outro lugar senão Deus. Então, o anúncio da palavra é o começo da salvação. Mas aí, o segundo passo, quer dizer, a palavra é anunciada para que a gente possa construir a igreja. A palavra foi anunciada para que pudesse ser construída a igreja, com os seus sacramentos, os sacerdotes, os bispos, e as diversas funções, o Papa, etc. Então, a igreja ela é necessária porque normalmente as pessoas não vão ter vida espiritual se não for através da Eucaristia. Então, na verdade, a gente tem que anunciar a palavra para que as pessoas aceitem a igreja e possam começar a vida espiritual através dos sacramentos, principalmente através da Eucaristia. É na Eucaristia que as pessoas aprendem pela primeira vez a ter uma experiência de comunhão com Deus. É para isso que ela existe. Na medida em que, através da correção das virtudes, que através da confissão, a gente se confessa uma vez para sair do pecado grave, mas depois a gente tem que se confessar regularmente caso a gente tenha caído num pecado grave e, independentemente disso, para poder crescer nas virtudes. Na medida que a gente vai crescendo nas virtudes, na renúncia a si mesmo e na intimidade com o Cristo na Eucaristia, a gente deve pouco a pouco tentar, digamos assim, voar com as próprias asas. A gente aprender a montar a nossa vida de oração.
a montar uma vida espiritual. Uma vida que é uma busca de uma intimidade com Deus semelhante àquela que a gente encontra na Eucaristia, mas que a gente não consegue mais do que 10 minutos por dia, porque a gente não pode comungar o dia inteiro. Até recentemente, era proibido receber a Eucaristia mais de uma vez por dia. Agora, de uns 30 anos para cá, a Igreja permite que a pessoa possa comungar 2 vezes no dia, se ela, na segunda vez, ela assistir a missa completa. E não mais do que isso. E normalmente as pessoas comungam uma vez por dia, ou algumas vezes na semana. E de qualquer maneira, ainda que comungasse todo dia, são 10 minutos de comunhão com Deus. O que Deus quer é que essa comunhão se aprofunde através da fé, da esperança e da caridade 24 horas por dia e o máximo possível e através da oração. A oração, para ela poder realmente produzir um fruto muito grande dentro de nós, para que ela possa realmente produzir o desenvolvimento de todas as virtudes interiores, possa produzir o desenvolvimento de toda a caminhada até a plena estatura dos filhos de Deus, os grandes santos da Igreja que tiveram experiência mais palpável disto, eles dizem que você precisaria de pelo menos umas 2 horas de oração profunda por dia, todos os dias. Poderia ser 24 horas por dia, como São Francisco, que durante a Quaresma foi 40 dias no Monte Alverne. Mas não necessariamente, mas também não é uma Ave Maria de vez em quando. Quer dizer, normalmente, para que realmente a gente possa alcançar uma profunda comunhão com Deus, que é o objetivo do Evangelho, está lá no Evangelho de São João, que eu quero que estas pessoas que me destes, Jesus falando, quer dizer, os homens que me destes, estejam tão unidos a mim como eu estou unido contigo, ó Pai. Jesus, ele quer que nós estejamos tão unidos com ele como ele próprio está unido com o Pai. Para a gente alcançar uma coisa dessas, se a gente não conseguir organizar uma vida que a gente tenha umas 2 horas de oração profundas por dia, quer dizer, 2 horas de oração que não seja a leitura da Sagrada Escritura, não é o breviário, não é a liturgia, é experiência profunda de fé e caridade, fé, esperança e caridade. Se a gente não conseguir uma coisa destas, dificilmente a gente consegue entrar mais a fundo. E justamente porque não é qualquer oração, não é o terço, não é o breviário, não é a leitura das Sagradas Escrituras, é uma experiência de 2 horas de comunhão com Deus, é uma fé unida pela esperança e a caridade tão forte que ela dure um tempo destes. Isto daí, exatamente por causa disso, a gente não alcança logo de uma vez. A gente tem que começar pelo começo. A Eucaristia, aqueles 10 minutos, que seja uma experiência intensa. Quando a gente consegue ter este fruto da Eucaristia, a gente tem que procurar durante o dia ter alguns momentos de 10 minutos de oração onde a gente tenta alcançar aquela mesma fé e devoção e comunhão com Deus que a gente alcançou na Eucaristia. 10 minutos.
Enquanto a gente não alcançar uma devoção desse tipo, não adianta rezar 1 hora nem 2. Vai ser aflição e desespero que talvez, inclusive, acabe fazendo a gente desistir de rezar. Então, mas a gente, pouco a pouco, deve se esforçar por tentar alcançar uma vida de oração onde a gente possa ter essa experiência de oração profunda de 1 ou 2 horas, pelo menos, por dia. Você vê na vida da maioria dos santos, dos grandes santos, que eles rezavam isso. Dificilmente alguém se santificou sem ter tido uma vida de oração assim. E para a gente fazer isto, a gente precisa da experiência da Eucaristia. E que não é uma experiência passageira. A experiência da Eucaristia, mesmo depois que a gente tem esse nível de oração, ela continua. É uma muleta mais valiosa do que a própria coisa para quem ela nos está preparando. E para haver Eucaristia tem que haver igreja. E para haver igreja tem que haver o anúncio da palavra. Então, de modo geral, esse é o esquema da evangelização. E esse esquema que eu estou te falando, é curioso que ele nunca apareceu assim tão claro na história da Igreja, a não ser por causa do Concílio Vaticano II. Isso foi debatido durante o Concílio Vaticano II e Paulo VI acabou colocando esse esquema que eu estou colocando um detalhezinho a mais aqui e ali, mas ele colocou isto bem claro numa exortação apostólica que chama Evangelii Nuntiandi. Isso encerrou um debate que havia paralelamente ao Concílio Vaticano II, durante o Concílio Vaticano II, que os teólogos estavam discutindo qual era a finalidade da evangelização, anunciar a palavra ou construir a igreja. Aí o Paulo VI, ele disse, não, a finalidade da evangelização não é anunciar a palavra, é construir a igreja. A gente anuncia a palavra para poder construir a igreja. E aí ele continua, a gente constrói a igreja para que as pessoas possam se aproximar da Eucaristia. E a gente se aproxima da Eucaristia para que a gente possa desencadear a vida espiritual, que vai nos levar à plena comunhão com Deus. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nós temos 3 mandamentos para a gente analisar. Que é amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão e santificar domingos e festas. E esses 3 mandamentos, eles se referem a isto. Só que isso é tão profundo que a gente precisava de ter essa ideia. Que isso daí não é um meio, isso daí é o próprio fim da vida cristã. Isso daí é o próprio fim da vida cristã. Então a gente, na verdade, existe um exame, uma análise que a gente tem que fazer dos 3 mandamentos à luz do que é pecado grave para a gente se preparar para a confissão, à luz do que é evitar o pecado grave e à luz dos outros níveis. Mas aqui nós temos mandamentos que estão no nível máximo, é o nível mesmo de fim. A própria virtude da prudência. Você lembra que a gente estava falando, para que existe moral? A moral existe primeiro para a gente se afastar do pecado grave, definitivamente. Então, indicar exatamente o que a gente tem que afastar de vez. Segundo, a moral existe para que a gente possa desenvolver as virtudes fundamentais. E com isto a gente ordenar a nossa alma.
ordenar as nossas paixões e ordenar as nossas relações para com o próximo. Terceiro, para desenvolver a prudência, para que a prudência possa, que é a maior das virtudes cardeais, ela possa ser um maestro que se utiliza sabiamente das virtudes que a gente conseguiu desenvolver. Mas depois, no fim, a prudência ela tem que ser capaz não só de dirigir as virtudes numa música em especial, quer dizer, numa ação concreta, mas também na sinfonia inteira da nossa vida, tá? que consiste em ordenar todas as coisas de tal maneira que a gente possa abrir espaço para a contemplação. Abrir espaço para a contemplação, que na verdade é o modo pelo qual a gente se une a Deus, é justamente a função dos 3 primeiros mandamentos. E é a função das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, os 3 primeiros mandamentos estão no nível máximo disso tudo. E a gente não podia fazer uma análise deles apenas do ponto de vista mais baixo. Senão a gente perderia de vista o sentido de todo esse conjunto. Isto não é uma burocracia. Tudo isso que a gente está aprendendo não é uma burocracia do que é certo e do que é errado. Se você fizer o certo, ganha 1 ponto. Se você fizer o errado, você perdeu 1. De repente, você pisou na bola e está fora. E isso daí é uma coisa muito maior do que tudo isso. E então, agora a gente tem que ver esses 3 mandamentos dentro desse contexto.